Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma semana de aula sobre legislação societária e comercial. Aqui é o professor Roberto e vamos desenvolver o tema dessa semana, que são as sociedades por ações, as famosas sociedades anônimas, com vocês. Eu tenho que confessar, pessoal, que sociedades anônimas, os nossos alunos do direito, eles têm uma certa dificuldade com isso. Eles têm essa certa dificuldade porque não é um tipo, embora a gente escute falar muito das sociedades anônimas, das sociedades por ações, não é um tipo societário que a gente costuma trabalhar. Diferentemente da sociedade limitada, que eu acho que todo mundo já ou não participou, já trabalhou, já tem alguém que tem uma sociedade limitada, uma sociedade simples também. Mas, diferentemente das sociedades anônimas, a gente escuta muito em jornal, mas a gente nunca trabalhou, a gente nunca viu uma sociedade anônima por dentro. E por isso, talvez, os nossos alunos do direito eles tenham uma certa dificuldade com esse tema. Mas os pontos que eu vou trazer aqui, que são relevantes para o nosso curso de legislação societária e comercial, são aqueles pontos mais visíveis, aqueles pontos mais evidentes que a gente precisa saber o fundamental de uma sociedade anônima. E aí, então, eu espero que vocês não tenham tanta dificuldade assim, e se tiverem, o professor tutor está à disposição de vocês, tá bom? Mas eu acho que vocês não vão ter toda essa dificuldade, não. Então, olha só, sociedades por ações, sociedades anônimas, são expressões sinônimas. Ela é regulamentada, pessoal, não pelo Código Civil. Ela é regulamentada por uma lei de 1976, Lei 6.404. E essas sociedades, elas têm de duas formas. Ou a gente chama sociedade de capital aberto, ou a gente chama sociedade de capital fechado. Então, temos dois tipos. Sociedade de capital aberto e a sociedade de capital fechado. Qual é a diferença de uma e outra? É muito simples. As sociedades de capital aberto, elas negociam as suas ações em mercados de capitais. As sociedades de capital fechado, não. Tá certo? Não negociam as suas ações em mercados de capitais. Roberto, mas o que é isso, mercado de capital? Pessoal, o mercado de capital mais famoso que nós temos e que eu acho que todo mundo já ouviu falar são as bolsas de valores. Quem nunca ouviu falar da Bovespa, lá de São Paulo, por exemplo, que é uma das maiores bolsas de valores do mundo. E o que as bolsas de valores fazem? Elas negociam ações de empresas que estão dispostas a venderem suas ações para qualquer pessoa desse país ou do mundo. Então, se o Roberto, se vocês quiserem comprar ações de uma sociedade anônima, vocês vão lá na Bovespa, existem outras, eu estou falando da Bovespa só porque ela é mais famosa. Vocês vão lá na Bovespa, vocês vão numa bolsa de valores qualquer e vocês compram ações. E vocês só conseguirão comprar ações de empresas de sociedades anônimas que optaram por ter esse capital aberto. Então aceitam dinheiro de qualquer fonte. Qualquer pessoa que queira investir e queira ser sócio, ou acionista, tá certo? As duas expressões estão corretas, sócio e acionista. Quem quiser ser sócio acionista vai lá na bolsa e compra essas ações. Ele só compra ações de uma sociedade de capital aberto. Se lá na bolsa de valores só tem ações de uma empresa de capital aberto, onde que são negociadas as ações de uma empresa de capital fechado? Eu só esqueci de falar, pessoal, que tem um detalhezinho só à toa, é que essas empresas de capital aberto, elas são fiscalizadas pelo governo. Lógico, vão captar dinheiro na sociedade inteira, Isso é perigoso. Então, elas são fiscalizadas através da Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia, então eles exercem essa fiscalização, tá bom? Mas eu estava falando, onde é que essas empresas de capital fechado então negociam as suas ações? Porque se eu for na bolsa, só tem as de capital aberto.
Essas sociedades de capital fechado, elas negociam suas ações normalmente na própria empresa. Normalmente na própria empresa. Então, quem quer negociar, logicamente, a tendência é que seja um número de ações muito menores, mas a tendência é que se vá na própria empresa e você faça a comercialização, a venda e a compra de ações na própria empresa. E aí a empresa tem um controle maior, né, sobre quem são os seus acionistas. E aí vai depender, né? Vai depender da ideia de quem está administrando, dos sócios, né? O que eles pretendem com a sociedade? Abrir para um maior volume de pessoas e aí, consequentemente, angariar mais fundos? Ou eles têm uma intenção de manter um controle limitado de acionistas e mesmo que isso normalmente resulte num volume de dinheiro menor? Aí é que escolha da sociedade, nós não vamos interferir. Tá certo? Então, sociedade de capital aberto, sociedade de capital fechado. Podem mudar? Uma empresa que nasceu como sociedade de capital aberto pode mudar para uma sociedade de capital fechado? Pode, dar trabalho. Tá certo? É trabalho, imagina. Você vai começar uma coisa que era de fácil comercialização numa bolsa, agora as ações serem negociadas só dentro da empresa. Então tem muita coisa a ser feita para fazer essa modificação. Inclusive muitos acionistas podem até preferir não mais participar dessa sociedade. Mas pode ser o caminho inverso, que é um pouco mais simples. Então quando você tem uma sociedade de capital fechado, que você acha que talvez tendo maior número de acionistas, mais pessoas para investir dinheiro, seria bom para os objetivos que a sociedade pretende alcançar. Aí você sai de uma sociedade de capital fechado e você vai para uma sociedade de capital aberto. Mas isso não é decisão dos administradores. Sempre para se fazer essa modificação, os acionistas serão consultados em assembleia. Tá bom? Então não é nada que se possa chegar lá ao administrador e falar assim, eu vou mudar. Não, não é assim tão simples não. Você, administrador, precisa de autorização dos donos, né, que são os acionistas da sua sociedade. Perfeito? Então, sabemos o que é uma sociedade de capital aberto e uma sociedade de capital fechado. E já que estamos falando de capital, a segunda parte já dessa aula é analisar como é que é formado esse capital. Eu sei que é por ações, eu sei. Mas, na verdade, pessoal, não são 5, 10, 20, 50, 100 ações. A realidade demonstra é que são milhares de ações. Quando uma empresa vai para uma sociedade anônima, ela distribui milhares, eles têm milhares de sócios, certo? Então, na verdade, eles nem sabem quem são os sócios, né? Para descobrir quem são todos os sócios, realmente é uma luta, é um trabalho muito, muito grande. Então, as sociedades por ações, ou sociedades anônimas, são formadas por ações. Lembra que lá na sociedade limitada a gente falou de cotas? É a mesma coisa, só que aqui são ações que são postas à venda aí no mercado de capitais ou não, como vocês já estudaram. Então tem milhares de acionistas espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. E o detalhe, aqui que vem um dos aspectos da garantia do acionista. Cada acionista é responsável somente por pagar o valor da sua ação. Então, se eu resolvi comprar 30, 50, 100, 1000 ações de uma empresa, a minha única obrigação é pagar essas ações e mais nada. A sociedade, se tiver outros acionistas que estão inadimplentes, a sociedade não pode me incomodar. É diferente de uma sociedade limitada, como nós vimos, né? Nós vamos até fazer uma recordação sobre isso a seguir. Então, há uma garantia muito grande do acionista, que a responsabilidade dele, ele faz parte de uma sociedade, e se ele já comprou aquelas ações, ele não tem mais responsabilidade nenhuma, ele não vai ter que desembolsar nem um centavo. Ele já fez o que devia fazer, que era pagar as ações, pronto. E aí o resto é participar da administração, das assembleias, receber os lucros e mais nada. Aí ele não tem mais nenhum prejuízo, certo? Então a responsabilidade
juridicamente falando, é muito maior, vamos falar assim, do que nas outras espécies de sociedades que nós analisamos. Eu sei que vocês devem estar achando estranho, falam assim, nossa, mas eu abro o jornal sempre fala dos riscos das sociedades por ações. Os riscos, pessoal, é da sua ação desvalorizar. Então, quando alguém compra uma ação, né, principalmente essas de bolsa de valores, a gente fala que o preço flutua. Você hoje pagou R$ 1 numa ação, amanhã ela pode estar valendo 50 centavos ou 1,50. Então você pode ter lucro, você pode ter prejuízo, dependendo do que está acontecendo com a sua empresa. E aí o que acontece? Nesse aspecto, realmente as sociedades por ações podem ser consideradas um pouquinho mais perigosas mesmo. Mas é no aspecto econômico. No aspecto jurídico, pessoal, que é o que nos interessa agora, a sociedade por ações é a que mais garante o sócio, porque não tem possibilidade nenhuma de ele ser cobrado por outras dívidas, a não ser aquele valor das ações que ele resolveu comprar. Mais nada. Então, quando a gente, por exemplo, quando nós analisamos sociedade simples, eu expliquei para vocês que a sociedade simples tem o seu capital. Mas se ela tiver dívidas, que o capital social não é suficiente para pagar essas dívidas, o patrimônio dos sócios vai ter que ser utilizado. Então isso aqui já é ruim para o sócio. Quando eu expliquei sobre a sociedade limitada, eu falei para vocês o seguinte, olha gente, capital social, né, não integralizado, o patrimônio dos sócios responde de todo o patrimônio. Então, só recordando melhor o que eu falei para vocês na época. Eu falei assim, foi semana passada, né? Eu falei para vocês semana passada, falei assim, olha, tem 3 sócios. Cada um ficou de contribuir com 33% do capital social. Eu, Roberto, paguei meus 33%. Mas o outro sócio não. E se o outro sócio não pagou a parte dele, os credores podem querer receber a parte dele de mim, né? Eu sou responsável pela parte não integralizada dos outros sócios. Então, eu já tenho um risco maior, certo? Depois que todo mundo integralizar, tudo bem. Mas se não acontecer isso, realmente eu tenho um risco maior. Agora, sociedade por ações não tem isso. Eu me comprometi a comprar 1.000 ações, paguei as 1.000 ações, não me interessa se os outros acionistas pagaram a dívida deles ou não, certo? A minha obrigação é só pagar as ações. E isso dá segurança jurídica para quem vai ser acionista. Eu sei que eu não vou ser surpreendido. Então, por isso que se diz economicamente, sociedade por ações tem um risco. Juridicamente, é a forma mais segura de se participar de uma sociedade. Mais segura. Certo? Então, essa é a nossa apresentação das sociedades por ações. Lembrando que essas ações podem ser adquiridas com bens ou com dinheiro. Normalmente é dinheiro mesmo, mas nada impede de eu oferecer uma casa em troca de ações. Pode acontecer. Pode acontecer. O que não se admite é contribuição com serviço. Aí não. Aí não tem como. Tem que ser ou dinheiro ou com bens. Aí tanto faz. E com isso, eu já apresentei a vocês, então, o que são essas sociedades por ações. Capital aberto, capital fechado. Agora isso já não vai surpreender vocês mais. Perfeito? Então, essa é a nossa primeira parte do assunto. E já voltamos, continuando estudando as sociedades por ações. Valeu, galera!